Beleza, gente? Então, acho que a gente podia começar. Pessoal, fiquem à vontade de, novamente, né? Surgiu alguma questão, alguma dúvida, podem interromper, pode jogar no chat aqui do lado, ou se quiser deixar para o final, a gente vai buscando responder aí também, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é sobre o espiritismo e alguns fatos da realidade, né? A realidade brasileira aí, né? 3% da população brasileira é nominalmente espírita, tá? Eles se declaram espíritas, mas o número ele pode ser muito maior, porque essa é uma religião altamente ecumênica. O que é ecumenismo? Ecumenismo é quando diversas religiões tentam se alinhar e buscar alguns pontos em comum e adorações em comum, tá bom? Então, o espírita, tem muita gente que frequenta uma igreja católica, mas também frequenta um centro espírita, ou é budista e é espírita, e por aí vai, tá? Então, tem muita gente que é espírita também, tá bom? Então 3% da população é só aqueles que realmente são espíritas, tá? Recentemente, né, a gente ficou sabendo aí do caso João de Deus, né? Um médium, João de Deus, ele tinha um centro espírita em Abadiânia, em Goiás. Ali diz que ele curou mais de 9 milhões de pessoas, né, nesse centro que ele tem ali em Abadiânia. Ele mesmo passou por cirurgia, mas ele foi fazer a cirurgia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, tá bom? E agora ele foi acusado de abuso, né? E pegou 19 anos, desculpa, 19 anos de prisão. Então, alguém que ficou muito famoso, né? Muitos famosos iam até a Badiânia para ser curados. E aí a gente vê na mídia agora, né? Fizeram até uma série sobre o João de Deus, né? Enfim, o João de Deus foi alguém famoso, né? Pessoas de outros países vieram para vê-lo. E aí parece que as coisas foram um pouco por água abaixo aí depois desses casos de abuso relatado, né? Que mais da realidade espírita? A gente tem palavras e ideias espíritas muito presentes na nossa cultura brasileira, tá bom? Então, por exemplo, karma. Karma, na verdade, é uma ideia hindu, tá? Do hinduísmo, mas mesmo assim é uma ideia que aparece muito, né? Nossa, eu preciso carregar esse karma, né? Eu devo estar pagando por alguma coisa da minha vida passada. São ideias que a gente vê muito presentes, né? Nossa, minha vida passada eu devo ter sido uma pessoa péssima na vida passada. Eu estou pagando as coisas nessa vida. E tem aqueles, né, que ainda falam, né? Quem sabe na próxima vida eu consiga isso ou aquilo na próxima encarnação, enfim. Músicas, tem músicas que têm um ar e um contexto espírita, né? A música aí do Luan Santana, nem que seja além desta vida, eu vou estar te esperando. Essa música do Armandinho, talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida, né? Então uma mensagem aí para a próxima vida, o casal vai ficar junto. Raul Seixas, acho que quase, vou chutar baixo que 50% das músicas do Raul Seixas tinha alguma coisa mística ou espírita envolvida, né? E eu nasci há 10 mil anos atrás, é a história, né? Muita gente fala, nossa, é uma pessoa de 10 mil anos? Não, na verdade é alguém que está recontando as vidas passadas que essa pessoa teve, né? Então eu nasci há 10 mil anos atrás, uma música muito, muito conhecida, né? Pelo menos para quem tem mais de 10 anos. Eu ia falar mais de 10 mil anos, mas seria meio complicado, né? Filmes, tem muitos filmes espíritas no mercado de filmes, né? Nosso Lar é um filme baseado na obra de Chico Xavier. Tem o filme do Chico Xavier,
né? Onde ele conta ali toda a infância, as psicografias dele, os encontros dele com a televisão, com pessoas filmando, enfim. Amor além da vida, né? Tem gente que fala, poxa, esse filme não é espírita diretamente. Ele não é espírita diretamente, mas mostra, né, o espírito vagando da pessoa, um cara que morre e vira e mexe aparece para a esposa, né? Então uma alma penada, né? Quem viu Ghost Além da Vida também sabe que é um filme que tem um ar espírita bem forte também. Eu não sei quem viu esse filme, A Viagem, mas conta a história de vários personagens ao longo de diferentes pontos da história, né? Então eles são uma espécie de reencarnação do outro até mundos futuros e por aí vai. Esse filme tem, assim, é um filme bem espírita também, né? E é claro, né, eu não podia deixar de falar que na cultura brasileira as novelas influenciam muito, né? Alma Gêmea, uma novela aí 2012, 2013, né? No final aí os dois espíritos chegam, vamos dizer assim, ao ápice espiritual, né? Além do tempo, então também, ó, você vê aqui do lado tem um casal no mundo mais antigo, né? No outro no mundo mais presente, eles mostram essa relação do que aconteceu no passado, influenciando o presente deles, né? E escrito nas estrelas. Então são novelas, todas essas novelas têm uma característica, elas são aquelas novelas que passam no comecinho da tarde, né? Normalmente tem um ar mais de família, assim, né? Um negócio assim mais leve, não tem tantas cenas pesadas ou de romance ou de sexo ou coisas desse tipo. Mas apesar de ser num horário tranquilo, elas estão passando mensagens espíritas, a teologia espírita, a doutrina espírita, né? Muito presente nessas novelas. Então, quem gosta de assistir novela, assista com os olhos bem atentos, né? Bem atentos aí com relação a isso. E por que o Espiritismo ele é tão... Desculpa, gente. Por que o Espiritismo é tão presente, né? Ou tão característico na cultura brasileira? Porque ele tem um ar místico, né? E assim como no movimento neopentecostal, muitas vezes eles trabalham com questões místicas, né? Então, é o sabonete que tira o mal olhado, é o galho do não sei o que quando você unge vai dar tudo certo, é o copo que você coloca em cima da televisão para abençoar a sua vida. O misticismo também no espiritismo ele é muito presente, né? O ar místico, os espíritos, é o karma, enfim, né? Ela tem uma cara de cristã, tá bom? Eu coloquei cara entre aspas aí de propósito, né? Ela tem uma cara de cristã porque eles vão dizer que o espiritismo é a terceira revelação de Deus, tá bom? Então a primeira foi com Moisés, a segunda foi com Jesus e a terceira é com os espíritos. Então eles abraçam, vamos dizer assim, a Bíblia, mas colocam os livros dos espíritos, que é do Allan Kardec, como a palavra do Senhor também, tá? De alguma maneira eles usam da doutrina espírita, da reencarnação, para consolar a perda de pessoas queridas. Então você perdeu um familiar, você perdeu sua esposa, você perdeu seu pai, enfim, um pai perdeu um filho. Então o consolo que eles apresentam não fique triste, agora o seu parente é um espírito de luz, né? E ele em breve voltará a reencarnar em algum lugar ou em alguma pessoa, né? Então ele agora está num lugar melhor, né? E ele em breve estará de volta. Enfim, é um consolo para aqueles que perdem pessoas queridas. E ela tem um ar de racional. Você vê que eu coloquei tudo entre parênteses, a gente já vai ver por que essas coisas são entre parênteses, tá bom? Mas ela tem um ar de racional e científica, tá? Então, o próprio Allan Kardec, quando ele
vamos dizer assim, ele desenvolve a doutrina espírita, ele fala que ele fez uma pesquisa científica para estabelecer a doutrina espírita, tá bom? Então, por isso que eu estou colocando aí um ar de racional, de científico, é isso que eles querem provar ou comprovar, beleza? Um pouquinho de história, tá? Como surgiu o espiritismo. Apesar do espiritismo, do modo que nós vemos hoje, ter surgido mais recente, a ideia de falar com espíritos, reencarnação e coisas desse tipo não é recente. Então, desde a Bíblia lá, Deuteronômio 18, 9 a 13, já vai falar que os cananeus e os egípcios invocavam espíritos e mortos. Deuteronômio vai falar que o povo de Israel não deveria se envolver com essas práticas. Tá? Essas práticas eram comuns para aqueles povos que não adoravam a Deus. Então, eles já invocavam espíritos e mortos. A gente vai ver esse texto mais para frente também, tá? Os gregos consultavam oráculos, né? Que os oráculos eles falavam ou davam as mensagens dos espíritos para as pessoas irem para uma batalha, para saber o que seria da vida, do futuro e aí por diante, né? Os romanos também consultavam os mortos. A igreja na Idade Média chegou a martirizar, né? Ou queimar de fato as bruxas, né? Então a ideia das bruxas, as bruxas faziam isso também, né? Elas invocavam mortos, conversavam com espíritos e por aí vai. Chegando mais próximo da gente, né? Nós temos aí Franz Mesmer, que falava dos astros serem responsáveis pelas doenças. Ele fazia hipnotismo, tá bom? E o espiritismo também. Então ele falava com espíritos, falava com mortos e essas coisas aí, né? Aí Megan Kate Fox, aí já é nos Estados Unidos, eles falavam com o espírito de Charles Rosna, morto havia 38 anos, né? Aqueles filmes de terror mesmo, né? Uma casa meio mal assombrada, que tinha um espírito, e essa família ali conversava com esse espírito que estava ali na casa depois que havia morrido. E aí chegamos no cara que estruturou, né, o espiritismo, que foi esse cara aí, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que ele usou o nome de Allan Kardec. Allan Kardec é a reencarnação de um guerreiro celta, né? Ele estabeleceu o espiritismo com os livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí porque o ar de cristão, né, do espiritismo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha na França um evento chamado Evento das Mesas Voadoras, onde eles invocavam os espíritos e mesas voavam. E aí ele fala que ele comprovou cientificamente que aqueles espíritos que faziam as mesas voar eram de fato espíritos de pessoas do passado, né? Ele não entra em muitos detalhes qual foi o método científico usado para isso, mas ele afirma que foi uma maneira científica de comprovar que aquilo existia e que sua obra é a terceira e a revelação final do que Deus tinha para revelar. Então a primeira foi com Moisés, a segunda com Jesus e agora é a revelação dos Espíritos, tá bom? No que os espíritas acreditam, tá? Eles acreditam em Deus, e Deus é uma inteligência suprema, Deus é a causa primária de todas as coisas, tá bom? Eles acreditam que o universo é criação de Deus, incluindo todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, que por sua vez todos estão destinados à lei da evolução. E qual que é a lei da evolução? Eu não sei se todos conseguem enxergar, tá bom? Mas a lei da evolução, ela segue esse lema aí do Allan Kardec: nascer, morrer
renascer e progredir sempre, tá? Então você tem um estado inicial de animal mesmo, né? E conforme você vai passando pelas etapas das vidas, você chega até um estado angelical, né? Essa é o quadro de evolução espiritual. Então, no primeiro momento, você é algum tipo de animal, e aí no momento final você é um espírito de luz, tá bom? O espírita, ele não acredita que você morre e pode reencarnar em um animal, tá bom? Já no hinduísmo isso pode acontecer. Quando a gente for falar de hinduísmo, a gente vai ver que os espíritos eles não seguem muito essa lei de evolução espiritual. Então, se você é um ser humano, você vai morrer e na próxima vida você vai reencarnar um ser humano em outra condição melhor, né? Você não vai regredir, né? Então, o lema é sempre esse: nasce, morre, renasce e progride, né? Então, você vai tendo uma sequência aí nas vidas. Então, por isso que é muito comum a pessoa falar: poxa, eu estou carregando esse karma da vida passada, né? Então, talvez na próxima vida eu estou pagando algo da minha vida passada e na vida seguinte eu vou estar num estágio melhor, né? Então, eu estou progredindo conforme a minha vida vai passando. A terceira lei de Newton eles usam aqui também, né? Coitado do Newton, mal sabia que os caras pegaram a terceira lei dele e fizeram a lei da causa e efeito, que a gente vai falar aqui agora. Não, eu vou falar já da lei da causa e efeito, tá bom? Antes disso, a volta do espírito à matéria. Então eles acreditam na reencarnação, quantas vezes forem necessárias para se alcançar a perfeição. Então você vai ver aí os espíritos de Jesus, por exemplo. Jesus foi um espírito para os espíritos. Jesus foi um espírito perfeito, ele alcançou a perfeição e ele é o maior dos espíritos, tá bom? Então é possível que existam outros, né? Allan Kardec mesmo já é um espírito avançado, um espírito de luz. E, em geral, quando a pessoa passa da mediunidade, ou seja, quando ela é uma médium, ela já está no famoso outro patamar, né? Ela já chegou num outro patamar aí. Não há metempsicose. O que é metempsicose? É quando o espírito de alguém vivo, de alguma forma, entra no espírito de outra pessoa viva, tá bom? Isso não é uma doutrina espírita do espiritismo normal, tá bom? É claro que existem outras religiões que vão acreditar nisso, que é capaz um espírito de alguém vivo trocar, né, com outra pessoa, e enfim. Mas o espiritismo não acredita nisso. Uma pessoa morta, sim, ela vai reencarnar, né? Então vai renascer, vai entrar em alguém, em uma pessoa, em um bebê, né? Vai nascer como um bebê e tal. Mas não há o espírito de alguém entrando na vida de uma outra pessoa, tá bom? Todos os espíritos são criados iguais e seguem a lei do livre-arbítrio para aptidões, para o bem e para o mal, buscando a perfeição. Por isso que ele fala da lei da causa e efeito. Então, nossa atual condição, ela é resultado dos nossos atos passados como uma retribuição universal, tá? Então, pegaram o termo causa e efeito do Newton e usaram aqui, por isso que dá esse ar de científico, né? Olha, lei da evolução dos espíritos, né? Causa e efeito são termos científicos, mas agora aplicados na religião de uma maneira bem diferente do que era a lei da causa e efeito do Newton, né? Que é quando uma força aplicada, você recebe essa mesma força aplicada no sentido contrário. Enfim, a gente não... depois, quem tiver mais dúvidas sobre isso, pergunta para a Dani do Cássio, que ela vai responder tudo, tá bom? Vamos lá.
Lei da causa e efeito. Então é isso, tá? Então sua situação tá assim hoje porque você fez alguma coisa no passado, né? Poxa, por que eu sou pobre hoje? Porque no passado você pode ter sido alguém rico, mas que foi muito orgulhoso, muito mal, né? Agiu de uma maneira muito errada e agora você está pagando os erros do passado. Se você pagar, tudo bem, próxima vida você está numa condição melhor, né? Mais tranquilo aí, tá bom? Progressão através da caridade, tá bom? Reencarnações, boas obras e esforços. Então, como é que eu vou ser alguma pessoa boa, né, na próxima vida? Então, nessa vida, você tem que usar essa vida para fazer caridade. Se você fizer coisas boas, aí sim você vai na próxima vida ter um estágio melhor, uma situação melhor. Você vai pagar por aquilo que você fez na vida passada. Não conheço em Paulo Afonso um centro espírita, tá? Pode ser que tenha. Alguém conhece algum centro, um lugar que tenha um centro espírita? Normalmente tem uma placa bem grande, né? Centro espírita tal. Eu vou dar um exemplo aqui de Campinas, porque eles têm um trabalho social muito forte em Campinas. O que eu coloquei? Centro Espírita e Serviços Sociais, né? Que chama, eles têm uma padaria chamada Bambini em Campinas, que faz assim quase todo pão de cachorro quente, pão de hambúrguer na cidade de Campinas vem dessa padaria. E quem trabalha nessa padaria normalmente são ex-presidiários que estão procurando emprego, normalmente não conseguem por causa da condição de ser ex-presidiários, e eles são integrados aí na equipe da padaria. Então eles fazem isso, né, para mostrar caridade. Eles têm uma creche onde as pessoas não pagam nada para que seus filhos estudem lá, e aí eles fazem distribuição de cesta básica, ações pontuais também. Então eles usam bastante aí da caridade, né, como uma forma de, olha, estamos fazendo bem para que na próxima vida a gente melhore, né, cada vez mais, enfim. Comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados por meio da mediunidade. Então, o médium, tá? Aquela pessoa que é um médium, igual o João de Deus era, Chico Xavier e muitos outros, né? Qual o papel deles? O papel deles é interpretar os espíritos, tá bom? Então, eles vão tanto escutar os espíritos que estão desencarnados sem um corpo, quanto aqueles que estão num corpo, e eles vão normalmente passar uma mensagem ou alguma coisa para as pessoas que estão ali presentes, tá? Então, os médiums são pessoas especiais e elas podem também psicografar, que é o que o Chico Xavier fez muito, né? Abaixava lá, pegava a caneta e escrevia a mensagem que os espíritos mandavam, né? Curas mediúnicas e regressão são outros aspectos aí que o espiritismo acredita, tá? Regressão é quando você, através de um médium, vai voltando nas suas vidas passadas para entender o que você fez, né? Então eu fui um soldado na Segunda Guerra Mundial, eu fui um guerreiro não sei aonde, né? Eu fui, sei lá, Alexandre o Grande numa das minhas vidas e agora eu estou aqui nessa condição. Então você faz a regressão para entender as vidas passadas, e eles acreditam nas curas mediúnicas, tá bom? Então o espírito ele pode atuar em alguma parte do seu corpo que está complicada. Então, quem já passou por cura mediúnica é o que essas três pessoas têm em comum aí, né? Magic Paula, poxa vida, Paula Pequeno, tá bom? Que era do vôlei, e o Guga, até o Guga também, eles já passaram por curas mediúnicas, foram em centros espíritas, problemas físicos, né? Acho que os três, inclusive, era problema no joelho, e depois de passar pela cura mediúnica, fizeram o quê? Fizeram a cirurgia médica, e os três também se aposentaram por conta de problemas físicos. Então, eu queria mostrar que as curas mediúnicas em geral
elas não são a solução do problema de fato, né? O contraste de como Jesus curava para como essas pessoas, supostos médiuns, têm curado, o contraste é muito grande, porque quando Jesus cura a pessoa por completo e em definitivo, né? Então, quando ele cura um cego, o cego não sai precisando usar óculos, né? O cego sai enxergando totalmente. Em compensação, esses 3 passaram por curas mediúnicas. Na época, os jornais e revistas faziam maior alarde com isso, né? Nossa, passaram pela cura e estão prontos para a Olimpíada, para trazer a medalha para a gente, para isso, para aquilo outro. Ah, beleza. Mas pouco tempo depois você via a notícia, né? Que o Guga precisou passar por um tratamento no hospital, que a Magic Paula estava com problemas no joelho, tá, não sei o que, até que chegaram à aposentadoria. Então, não houve uma cura de fato, né, gente? Houve algum tipo de passaram por algum tipo de situação ali, mas logo se viu que não tem o efeito esperado. E aí o último ponto, antes da gente entrar para os textos, é a pluralidade de mundos. Então os espíritas acreditam que há vários e múltiplos mundos, com múltiplos universos e dimensões, e outros planetas também têm vidas que podem encarnar aqui também. Por que eles acreditam nisso? Porque é o seguinte, a conta não bate, né? Quando Allan Kardec criou ou estabeleceu o Espiritismo, o mundo devia ter perto de 1 bilhão a 2 bilhões de pessoas. E hoje nós temos um planeta com 7, 8 bilhões de pessoas. Então, na teoria, o que teria que acontecer? Aquilo que morreu, reencarnou, e a gente teria a mesma quantidade de pessoas hoje. E agora está surgindo um monte de gente nova. Da onde que está surgindo essas pessoas novas? De outros mundos, de outras realidades, de outras dimensões, que também podem vir e encarnar na nossa Terra, no nosso mundo, tá bom? Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. Ele é o exemplo e o modelo de caridade absoluta e de reencarnação. Então Jesus, ele não ressuscitou. Nós cristãos que entendemos errado o termo ressurreição. Jesus reencarnou, tá bom? A Bíblia é o maior roteiro ético e moral, tá bom? Ele é um guia prático, né? Sua prática absoluta, se você praticar tudo que há na Bíblia, é a solução dos problemas humanos. E aí eles acreditam nas 3 revelações, conforme eu já falei aí. Beleza, gente? Vamos seguir? Eu queria que talvez alguns de nós pudessem... Deixa eu ver que horas são. Eu acho que eu vou passar um pouco rápido nessa parte aqui para a gente ler os outros textos, tá bom? Então, essas são passagens bíblicas que os espíritas defendem como falando que a Bíblia concorda com o espiritismo, tá bom? Então, nós temos Marcos 6, de 14 a 16, onde ali fala sobre ressurreição, e ali o que os espíritas falam que ressurreição ali no caso é reencarnação. Tá bom? Marcos 9 é um texto onde vai falar sobre a morte de João Batista, e aí as pessoas, Herodes, né? Herodes tinha acabado de matar João Batista, e aí tinha ali um burburinho de que Jesus podia ser João Batista, e também falava que João Batista é Elias, então eles acreditam que Elias tinha encarnado em João Batista, tá bom? João 3,3, eles falam que quando Jesus fala de nascer de novo, isso daí significa reencarnação, tá bom? Então, um novo nascimento, você precisa passar pela reencarnação.
Mateus 17 é quando Jesus é transfigurado, né, no monte, e ali aparecem Elias e Moisés, e ali então Jesus tem um ato mediúnico, onde Jesus está falando com os mortos. E em 1 Samuel 9,9 fala de videntes falando sobre a palavra de Deus, tá bom? E aí eu coloco duas perguntas para vocês. E aí, como é que você responderia se alguém falasse ou levantasse esses textos para vocês, né? Como é que você poderia conversar ou argumentar a respeito disso? O que vocês acham? Vamos lá, vamos ver o que a Bíblia ensina, né? De fato, sobre essas coisas que temos visto aí do Espiritismo, tá? Então, inicialmente eu queria refutar um pouco essas ideias colocadas no Espiritismo. Primeiro, ressurreição não é sinônimo de reencarnação, tá? O ensino de Jesus sobre ressurreição, o ensino da Bíblia sobre ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. A reencarnação, o espírito sai, ele passa um tempo talvez em descanso, ele volta para um outro corpo. A ressurreição, nós iremos ressuscitar com corpos glorificados, tá bom? E é o nosso corpo mesmo, né? Não é outro corpo, né? É um corpo novo dado pelo Senhor. Então, não é reencarnação. A ressurreição é diferente. 1 Coríntios vai falar que a ressurreição é a nossa ressurreição do cristão, né? Quando o cristão for ressurreto e subir aos céus com o Senhor, esse cristão ressurreto segue o modelo de ressurreição que Jesus passou. Quando Jesus ressuscitou, o espírito dele não entrou num outro bebê e as pessoas falaram assim, olha, ali é Jesus que ressuscitou. Não, Jesus ressuscitou em um novo corpo, um corpo glorificado, né? Ele podia ir para um lugar, para outro, ele tinha uma mobilidade diferente. Jesus, então, ele tem um novo corpo, né? E o modelo que nós um dia vamos passar pela ressurreição será o modelo de Cristo, tá bom? João Batista não era a encarnação de Elias, tá bom? As pessoas falaram de João Batista como Elias para falar o tipo de ministério, um ministério profético que João teve, tá bom? Assim como Elias teve. Vidente no Antigo Testamento era sinônimo de profeta. Então, os profetas eles eram chamados de vidente e não é no sentido espírita ou médiums ou coisa desse tipo, tá bom? Era só um sinônimo ali para profeta. Elias e Moisés eram a representação da lei e dos profetas. Todo mundo ao redor viu os dois. Então não foi um encontro mediúnico. Mediúnico, só o médium escuta, né? Ou vê o espírito. Ali todo mundo que estava em volta viu o que estava sendo apresentado ali. A Júlia colocou aqui no chat a questão de Saul. Opa, peraí que eu saí da tela, né? A questão de Saul, quando Saul vai atrás de uma vidente em Endor e ela ali chama Samuel, né? Chama Samuel para dar um recado para Saul. Ali tem várias interpretações. Eu acho que a gente vai gastar um tempo bem grande para responder essa pergunta. Essa pergunta é muito boa, muito legal. Eu vou falar brevemente no que eu acredito sobre isso. Eu acredito que ali Samuel apareceu para Saul. Eu acho que foi permissão do Senhor que isso acontecesse naquela única situação. Para primeiro, dar o recado para Saul, que Saul ia morrer. Ele ia para a batalha e ele ia morrer, né? Segundo, para dar o recado para Saul, que Saul estava tão longe, afastado de Deus, que ele foi atrás de
de oráculos de pessoas que buscam os mortos para ter um recado de Samuel. Então, eu acho que aquela situação é uma situação muito única, muito exclusiva. Eu acredito que pela reação da vidente, da feiticeira, enfim, ela fica assustada com o que acontece. Alguém que mexe com espíritos ficar assustado com a aparição de Samuel é um negócio que seria único mesmo, né? Então, é isso que eu acredito no texto, mas eu vou jogar no grupo lá outras posições também, tá bom? Eu acho que ali é uma situação única, mas ali não é um espírito que está em paz e tal, ali é uma situação que Deus usa para mostrar de fato o que estava acontecendo, tá? Vamos lá. Passagens bíblicas sobre a questão da reencarnação. Alguém pode ler esse texto de Hebreus 9, 27? Muito bem. Gente, essas aulas que eu tô passando aqui, existem alguns versículos que eles são chaves, tá? E versículos chave, né? E até eu gostaria de propor para vocês, né? De vocês escreverem esses versículos, memorizarem eles, tá? Guardarem eles de fato no coração, na mente, porque são versículos que respondem muito a várias dos questionamentos, né? Efésios 2, 8 e 9 é um versículo muito importante sobre isso, e esse de Hebreus talvez é o versículo mais claro sobre a questão da reencarnação. Tá? Ele vai responder as questões dos espíritas, vai responder as questões dos hindus, dos budistas e assim por diante. Agora, esse de Hebreus, ele é bem claro com relação à reencarnação. Olha lá, a pessoa está destinada a morrer uma só vez. E após isso vem o julgamento ou o juízo, né? Vem a questão aí de fato, se a pessoa creu em Cristo, ela é considerada justa, né? Justificada. Se ela não creu, então passa pela condenação. Lucas 16, de 30 a 31, é o texto que fala do rico e do Lázaro, né? Uma parábola que Jesus conta. E aí o rico, ele está num lugar de tormento. E aí ele pede para Pai Abraão, por favor, né? Se alguém voltar dos mortos, as pessoas vão escutar e vão se arrepender. E aí Abraão fala, se eles não ouvem a Moisés e nem os profetas, não vão se convencer mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Então, não há essa questão de reencarnação. O próprio rico, né, quer voltar para contar para os amigos dele, para a família dele, que olha, vocês precisam escutar o Senhor, vocês precisam se dedicar ao Senhor, né? E Abraão falou, não, já tem as escrituras, já tem a Cristo, já tem tudo que precisa, né? Não precisa vir nada, nenhum espírito, né, de volta à vida para isso acontecer. Eu vi que no chat ali o Zambelli já colocou sobre o texto de Samuel 28, tá? O texto que Saul vai atrás da médium, tá bom? Se você quiser, acho que é um bom texto aí para complementar aquilo que eu falei. Eu não sei se exatamente o texto fala ou não o que eu falei, mas é um bom texto para leitura aí, tá bom? Então, esse texto de Hebreus, né, é um texto-chave. Eclesiastes vai falar, né, assim como o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que deu. Então não tem essa de o espírito vai e volta, num ciclo de evolução aí, tá? Subtração da pessoa de Jesus, né? É outra questão que os espíritas colocam, né? Jesus não era um espírito de luz apenas, né? Ou um grande exemplo, ou um próprio Deus encarnado. Então, esses textos aí que estão aí, né, mostram que Jesus e o Pai são um. Jesus é o próprio Deus, né? Ele era o próprio Deus encarnado, né? Ele se fez carne, veio viver entre nós. Ele não era a reencarnação de ninguém, né? Mateus 16,15 vai falar que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então,
são passagens também importantes, né, para a gente lembrar e deixar bem claro na nossa cabeça quem foi Jesus, né? A questão da salvação, aí ó, Roberto, quer ler aí Efésios 2, de 8 até 10? E outra pessoa, se quiser ler João 5, 24, tá bom? Fico aí no aguardo dessas leituras aí. Muito bem. Gente, esses dois versículos são claros com relação à salvação, né? São muito claros. As obras que nós realizamos, elas são consequência da salvação que nós temos, né? Nós somos salvos e porque somos salvos, nós realizamos boas obras, obras que agradam a Deus. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos e aí realizamos as boas obras, né? Então, e a gente realiza as boas obras não esperando algo em troca, mas é como um reflexo do amor do que Deus tem por nós, do que Cristo fez por nós. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou que a vida dele tinha mudado porque ele tinha entrado para o Espiritismo, né? E a gente estava conversando e aí eu entrei na questão da reencarnação e ele falou, não, eu tenho plena consciência, né, que próxima vida eu vou ser uma pessoa melhor, né? Ele, na época, era muito envolvido com droga, chegou a ficar envolvido com pequenos delitos, né? Roubo, coisa assim. E ele falava, né? Não, próxima vida você é uma pessoa melhor, tal, não sei o que. Eu falei assim, cara, deixa eu falar um pouco do que a Bíblia apresenta, né? Você se importa? Não, claro, não sei o que. E aí eu falei desses textos para ele. Eu falei, Deus dá oportunidade hoje de você crer em Cristo Jesus e ter a vida eterna, uma vida que não tem fim ao lado de Deus. O que Deus apresenta é uma salvação de uma vez por todas, não um vai e volta, o Espírito vai, aí na outra vida, né? Deus está apresentando uma salvação que é eterna, para sempre, ao lado dele, né? É isso que a Bíblia está ensinando. Então, quando o Espírito vem falar que tem uma nova revelação, não, ele está rejeitando o ensino bíblico, colocando a ideia da reencarnação e deixando de lado a doutrina bíblica de que somos salvos pela graça por meio da fé, pela obra do que Cristo fez na cruz, temos o perdão do pecado e uma vida que não tem fim. Uma vida para sempre ao lado de Deus. Então a gente não precisa vai, volta, reencarna de novo, e aí eu vou ser uma pessoa melhor, na próxima... Não tem isso. Tem salvação uma vez por todas. Ele ficou bem pensativo, né? Depois a gente perdeu o contato, nem sei como ele está hoje mais. Mas ele ficou bem pensativo, porque ele tinha essa ideia fixa de que na próxima vida ele vai resolver as coisas dessa vida. Cara, você pode resolver hoje, agora, né? Cristo te dá uma nova vida hoje. Você não precisa ficar esperando a próxima vida. Além do mais, a Bíblia já apresenta que não há outra vida, né? Nós temos essa, e essa é a nossa vida que temos que falar e escutar da salvação do Senhor. Agora o perigo, hein? Perigo agora, e a questão dos espíritos. Eles aparecem mesmo, eles não aparecem. O que são esses espíritos? Tem fantasma, né? Eu vivo numa casa mal assombrada, escuto correntes e coisas desse tipo. O que são esses espíritos? Devo acreditar ou não? Vamos para o que a Bíblia fala, 2 Coríntios 11, 14 e 15. Alguém pode ler esse texto? Texto aí importantíssimo, né? Até Satanás se disfarça de anjo de luz. E não são poucas as vezes que você vai escutar de um centro espírita: o anjo de luz falou tal coisa, um espírito de luz falou tal coisa, e por aí vai. E aí o que nós temos? Nós temos isso que Paulo está falando. Será que era um anjo de luz mesmo ou será que era Satanás falando? Né?
Será que era um espírito amigo, conforme Chico Xavier falava, né? Estou vendo aqui um espírito amigo? Porque não é de admirar que os servos de Satanás também finjam ser servos da justiça, pregando o amor, pregando a caridade, falando palavras agradáveis e dóceis, mas muitas vezes eles também estão disfarçados de anjos de Satanás, né? De servos de Satanás. Então, perigo muito grande aí, tá bom? Eu lembro uma vez que um amigo meu falou que tinha um conhecido dele que tinha frequentado a igreja e estava começando a ir num centro espírita. E ele perguntou, o que eu podia falar para esse amigo meu? E aí tem um texto lá em 1 João que fala de testar os espíritos. Muitas vezes esse espírito pode ser interpretado como ensino também. Todo aquele que fala que Jesus Cristo é o Senhor é um espírito que vem da parte de Deus. Então, na minha inocência, assim, né, falei, por que você não fala para esse amigo perguntar quando o espírito aparecer se ele reconhece que Jesus é o Salvador, né? Que reconhece que Jesus é o Cristo e tal. Vamos ver o que o espírito amigo, o espírito de luz vai responder, né? E aí ele falou que quando esse amigo chegou, parece que o pessoal não deixou esse rapaz entrar no centro lá e participar do encontro ali, né? Então já viram que tinha alguma coisa diferente naquele rapaz. Então, perigo muito grande. Gente, o mundo espiritual, ele existe, tá? Existe o mundo espiritual, existe o mundo que tem Satanás e seus demônios, Deus e seus anjos, tá bom? Mas a gente tem que lembrar algumas coisas. Primeiro, né, não é uma luta de igual com igual. A gente não está num mundo dualista, onde o bem e o mal, eles têm forças iguais. Não. A Bíblia mostra que Cristo já venceu. A história já tem um fim. E Deus é muito superior a Satanás. Satanás, ele está debaixo de Deus, debaixo dos pés do Senhor. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a própria Bíblia, ela vai ensinar... depois eu vou voltar nesse texto aqui de Gálatas, tá? Mas Deus tem um cuidado especial com o seu povo no Antigo Testamento e ele fala para não se envolver com essas coisas. Olha lá Levítico, não consultem os espíritos dos mortos, eu sou o Senhor. Não procurem médiuns, não consultem espíritos dos mortos, eu eliminarei você do meio do meu povo. Isso é considerado prostituição, é como se você deixasse o relacionamento que você tem com Deus para ter um relacionamento com esses espíritos. Você está se prostituindo, você está deixando o relacionamento da aliança pactual com Deus, né? E aí o texto de Deuteronômio, né? Aquele lá que a gente viu, né? Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. Detestável. Quem pratica o ocultismo, consulta espíritos de mortos, que atue como médium, né? Essas são algumas respostas daquele texto de Saul. Saul pegou isso aqui, rasgou e falou assim, tô nem aí, vou atrás disso aqui. Perceba que esses textos, Deus não está falando assim, não, o mundo espiritual não existe, não precisa, tal, não sei o quê. Não, Deus não está falando que essas coisas não existem. Deus está falando que não devemos procurá-las, não devemos ir atrás disso. Por quê? Porque Ele é o Senhor, é Ele que devemos ter, é Ele que devemos amar, servir, nos dedicar e escutar o que Ele fala, né? Por quê? Por causa daquele texto lá. Nem tudo que reluz é ouro, né? E no caso você pode estar indo atrás de coisa que não é nem um pouco agradável, né? E muitas pessoas que procuram centros espíritas não são poucas as vezes que elas estão escravizadas pelo que acontece ali, né? Elas estão presas de fato. Pessoal, esse texto de Gálatas é muito bom e a gente vai falar na semana passada mais sobre ele, tá bom? Esse é um dos textos importantes aí para a gente decorar.
para a gente guardar. E ele fala que mesmo que um anjo do céu anuncie um evangelho diferente, essa pessoa deve ser amaldiçoada, né? Então você não deve dar ouvidos à pessoa que propõe um novo evangelho. E no caso aí, né, o evangelho segundo o espiritismo, né, segundo os espíritas. Por fim, as atitudes que podemos ter com relação aos espíritas. Primeira, né, claro, respeito, né, sem piada, sem zoação, sem constrangimentos. Eu acho que nem o Roberto falou, né, muitas vezes são pessoas queridas, pessoas que amamos, né, então não faça piada, não fala assim, você está indo lá no centro espírita, não sei o que, aquilo lá é tudo mentira, aquilo é isso, aquilo é aquilo, né, e o João de Deus, enfim, não entre nessas questões, tá bom? Lembre que muitas vezes a pessoa ela está aprisionada por causa daquilo, ela está presa no seu modo de pensar, e a melhor forma de fazer é apresentar o ensino bíblico daquilo. Deixar muitas vezes a porta aberta para várias e várias conversas sobre o assunto, né? Também não se fascine com obras mirabolantes. Poxa, a mesa voava lá na França, né? Com Allan Kardec lá, a mesa estava voando. Muito interessante, né? Pois você veja, né, o poder que os espíritos malignos têm sobre as coisas também, né? E ore bastante. Eu tenho um amigo muito próximo que ele conta o testemunho dele de como ele veio a conhecer a Cristo, né? E ele, na verdade, a família dele era muito frequente em centro espírita, e ele, quando nasceu, ele meio que foi assim, ele tinha vários problemas de saúde e ele ia direto no centro espírita, e parece que cada vez que ele ia, ele voltava pior do centro espírita quando ele era pequeno, quando ele era bebê, né? E até que chegou num ponto onde os pais falaram assim, chega, isso não está resolvendo, eu vou atrás de algum outro tipo de solução. E começou a ir atrás de tudo quanto é tipo de religião, de médico, e os médicos não conseguiam resolver o problema desse amigo meu, tal, até que um pastor começou a orar muito sobre esse amigo meu, e orar e falar textos bíblicos e tal, até que, enfim, aquele menino foi liberto daqueles espíritos. Eram espíritos que estavam causando mal naquele menino. E cada vez que eles iam nos centros espíritas, o menino ficava cada vez mais dominado pela situação. Então, não brinque com esse tipo de coisa, né? Não ache, é só uma conversa ali, é só para eu saber se eu vou ficar com a pessoa X ou Y, né? É só para eu ver do meu futuro. As coisas do Senhor estão com Ele, né? Guarde as coisas do Senhor no seu coração e não procure esse tipo de situação aí, tá bom? Outra coisa que eu lembrei foi quando um amigo contou que a pessoa lá do centro espírita virou para ele e falou assim, cara, não tem mais nada para você fazer aqui, você tem que ir atrás de um pastor mesmo para resolver essa situação, porque aqui não vai resolver mais nada, né? Então, eles não têm todo o poder, eles não têm todos os controles, né? A Bíblia é capaz de trazer transformação, e Deus está acima dos espíritos, né? Deus é capaz de nos dar nova vida, novo entendimento, uma vida melhor. Beleza, meu povo? É bem complicado mesmo. Por isso que eu coloquei entre aspas o consola, porque eu não sei até que ponto esse consolo ele é verdadeiro, né? Porque consolar alguém baseado em algo que não é bíblico, que não é verdade, é um consolo muito frágil, né? É consolar alguém igual o cara construiu a casa na areia, né? Em breve, esses tipos de consolo, eles logo se vão e caem por terra, né? Então, eu vejo que o consolo que o Senhor é capaz de nos dar é muito melhor, muito mais profundo, né? Muito verdadeiro. E
é claro, as pessoas vão procurar respostas, né, nesses momentos, e por isso que é tão importante estar perto dessas pessoas, orar por elas. Muitas vezes você não precisa chegar, né? Então é uma amiga querida, você não precisa chegar e falar assim: olha, esse negócio de reencarnação é tudo besteira, para com isso, tal, não sei o quê. Esse vai acabar com a amizade em um segundo, né? Mas sem dúvida, chegar e poder compartilhar de um texto bíblico, poder mostrar as verdades de Jesus, mostrar que esse processo de evolução, ele não é da Bíblia, né? A Bíblia apresenta um processo definitivo. Você não precisa ficar vai e volta, você pode ir, crer em Cristo, ter a vida eterna. Então, isso sim é a verdade, né? E é claro, devemos orar, devemos mostrar, argumentar, conversar, mas sempre estar do lado, amando essa pessoa, né? A fim de que ela venha cada vez mais para o Senhor. Beleza. Gente, semana que vem eu vou tentar falar sobre as testemunhas de Jeová e os Mormons, aqueles que vão na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, tá bom? Então, depois eu vou passar uma listinha de alguns versículos legais aí pra gente ir decorando, gravando, escrevendo, ter em mente, porque aquele de Hebreus 9, né, ele é bem claro com relação à reencarnação, né, que não há uma reencarnação, né, o homem está destinado a morrer uma só vez. Então, esses são versículos legais da gente guardar mesmo no nosso coração, tá bom?